Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué te pasó? Necesito que hables en portugués. Está bien. Observando un poco las imágenes del mar, Olhando para as imagens do mar, me acordé de una alegoría que escuché de un hombre. me lembrei de uma ilustração de um homem. Él decía que nosotros éramos como las olas del mar. Dizia que nós somos como essas ondas no mar. Ellas nacen por algún producto de la naturaleza, puede ser por el viento, Nascem como um produto da natureza. Por exemplo, o vento. mas ella nace en el mar y en todo su tránsito, su camino hasta la orilla del mar, Elas nascem ali no mar e caminham através do mar. lleva mucho tiempo para llegar a la orilla, mas cuando llega a la orilla, aquella ola simplemente desaparece. Elas chegam até as margens e quando chegam ali simplesmente elas desaparecem. Esas olas somos nosotros. Essas ondas são como a gente. Muchas veces son calmadas, agradables, Muitas vezes são calmas o agradables. calmas, agradáveis. Otras veces son muy fuertes. Outras vezes são muito fortes. En muchas otras oportunidades sufren tempestades. E outras vezes são como tempestades. Y a veces en medio del mar ellas dejan de existir. E muitas vezes no meio do mar elas desaparecem. Solo que el mar es Dios. Então somente o mar é Deus. Y nosotros desde el inicio que aquella ola comienza hasta el final donde ella muere, No entanto, nós como desde o início onde aquela onda começa até onde ela morre, tan tranquilo o tan difícil que sea nuestro camino, seja tranquila ou muito difícil o seu caminho, siempre estamos en el Señor. sempre estaremos no Senhor. No existe forma ni manera que podamos escapar de su presencia. Não existe forma ou maneira pela qual poderíamos escapar da sua presença. Amén. Amém. Ya mi hermano Erlon habló un poco de lo que es restauración y mi hermano Mateos. Vimos también el video, también hablaba un poco de lo que es restauración y tenemos ya 3 semanas hablando de eso. Mateus já falou alguma coisa sobre restauração e já estamos 3 semanas falando sobre restauração. Si preguntáramos qué es restauración de una manera coloquial y sencilla, podemos ver varios ejemplos en nuestras vidas. Se perguntarmos o que é uma restauração normal, coloquial, do dia a dia nas nossas vidas, Mi hermano aquí presente está restaurando un Fusca, ¿cierto? meu irmão aqui presente está restaurando um Fusca. Mi hermano Cecinho restaura autos. O meu irmão Zezinho, ele restaura automóveis. Y así como él, tenemos varios aquí presentes que de una u otra forma siempre restaura o ya restauró alguna cosa. Assim também temos aqui pessoas presentes que de alguma maneira estão restaurando ou já restauraram alguma coisa. Tenemos el pastor que con sus estudios y sus palabras consigue alcanzar personas a través del Espíritu Santo y restaura vidas también. Temos aqui pastores que com a sua palavra alcançam pessoas e restauram. Entonces de ninguna manera alguno de nosotros queda fuera de esa realidad de la restauración, ¿verdad? Então, de alguma maneira, nenhum de nós fica fora desse processo de restauração. Nuestro Dios es perfecto restauración y su objetivo es rescatar a todo lo que fue o estaba perdido. Nosso Deus é perfeito em sua restauração, seu propósito é restaurar aquele que estava perdido. Dice la palabra que su obra será perfeccionada a su regreso, o sea que si habla que va a ser perfeccionada, quiere decir que está en proceso de restauración. Eu esqueci tudo que você falou. Repite, por favor. Dice que su palabra A sua obra será aperfeiçoada no regresso dele. Mas- Ainda que esteja não concluída esse processo. é muito bom. Consegui. Leyendo.
Si vamos a la Biblia podemos hablar un poco de Zaqueo. ¿Quién fue Zaqueo? Podemos voltar para a Bíblia e falar um pouco sobre Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Recaudador de impuestos, funcionario del imperio brasilero, perdón, del imperio romano. Venezolano. Zaqueu foi um funcionário do Império Romano, cobrador de impostos. Algún parecido con la realidad hablando de impuestos y Brasil es pura coincidencia, ¿ok? No, Sim, qualquer coincidência com a realidade brasileira é pura coincidência. no. Mas vemos que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesucristo Vejam que Zaqueu teve um encontro com Jesus Cristo. y a través de ese encuentro comenzó en su vida un proceso de E por causa desse encontro, iniciou-se na sua vida um processo de restauração. Así como Zaqueo, tenemos varias personas en toda la Biblia. Assim como Zaqueu, nós temos muitas pessoas em toda a Bíblia. Podemos nombrar a la mujer samaritana, a la mujer adúltera, Podemos relacionar a mulher samaritana, a mulher adúltera, Pedro, el hijo pródigo, el ladrón en la cruz, a parábola do filho pródigo, el ladrón en la cruz. o ladrão na cruz. ¿Tienes prejuicio con los ladrones? Ah? ¿Tienes prejuicio contra los ladrones? Não, nada a favor também. Todo eso aconteció, esa historia de Zaqueo, a más de 2026 años, podríamos decir, ¿cierto? Essa história com Zaqueu aconteceu há mais de 2026 anos. Mas continúa aconteciendo. No entanto, ela continua acontecendo. A más de 275 años existió una persona también. Há mais de 275 anos existia um homem. Su nombre era John Newton. ¿Lo conocen? O nome dele era John Newton. Conhecem? John Newton, un expediente bien delicado. John Newton teve uma experiência muito delicada. Una experiencia, un expediente, una vida, un testimonio. Ele tem um testemunho, uma experiência de testemunho. Él era traficante de esclavos a través de barcos entre los años 1745 y 1754. Ele traficava escravos entre os anos de 1745 até 1754, Aproximadamente. mais ou menos. Desde la costa de África hasta el Caribe y América del Norte también. Desde a África até o Caribe e América do Norte. En una oportunidad ese hombre experimentó una fuerte tormenta estando en el mar. Uma vez ele estava no mar e teve uma forte tormenta. Eso aconteció en las cercanías de Irlanda. E ele estava próximo da Irlanda. En aquel momento él entró tanto en miedo, en pánico, E foi tão forte que ele entrou em pânico, ficou com muito medo. que él buscó el rostro del Señor. Él clamó a Dios por ayuda y salvación. Ele buscou ali naquele momento o rosto do Senhor e clamou por ajuda e salvação. A partir de aquel momento también comenzó un proceso de E também ali, a partir daquele momento, iniciou-se um processo de restauração en la vida de John Newton. na vida. Para quien no conoce a John Newton, él es el escritor de aquel himno llamado Sublime Gracia del Señor. Quem não conhece John Newton, ele é o autor daquele hino que cantamos, Sublime Graça, Traducido en más de 50 lenguas distintas en todo el mundo. Ele já foi traduzido em mais de 50 línguas diferentes em todo o mundo. Y manteniendo esa línea de personas que tuvieron experiencia con el Señor y que antes de tenerlas eran personas bien difíciles. E mantendo essa linha de pensamento, antes do processo de restauração, de que eram pessoas muito difíceis, Yo quiero traer hoy en este tiempo, en esta generación, podríamos decir, ya no es 2000 años atrás, eu quero trazer então um exemplo dessa geração, não de 2000 anos atrás.
ni de 275 años atrás. nem de 275 anos atrás. Estoy hablando de personas que están vivas en medio de nosotros. Eu quero falar de pessoas que estão vivas aqui no meio da gente. Por favor. Por favor. Estou traduzindo o que está falando. A partir de ahora nosotros vamos a entrar en un escenario. Usted se imagina que aquí es un escenario. Então imagine que a partir de agora nós vamos entrar em um outro ambiente, um outro cenário. Es una entrevista que va a estar realizando él É uma entrevista que vai ser feita por él por ele a un invitado internacional que tenemos hoy. a uma convidada internacional que temos hoje. Pido al frente, por favor, esté pasando. Como? Pido al frente, por favor, esté pasando. Essa pessoa que vem à frente aqui, Su nombre es Carolina Ramos. o nome dela é Carolina Ramos. El equipo de producción está pasando aquí. A equipe de produção está passando aqui. Obrigado. Gracias. Sea bienvenida, señora Carolina. ¿Puedes entrar aquí? Seja bem-vinda, senhora Carolina. Por favor. Sí. Siéntese aquí, traductor. Não tem Coca-Cola, tá vendo? Para você, para você. Y para ti esa jarra. Me quedo com a maior. Obrigado. Gracias, señor traductor. De Nádias. Muy buenos días y en nuestro programa de hoy Buenos dias, estamos aqui no programa de hoje. tenemos a una invitada especial. Temos uma convidada especial. Hola Carolina Ramos, ¿cómo estás? Hola. Oi, Hola. Carolina, como é que você Hola. está? Hola. O serviço de som aí, por favor. Hola, yo estoy bien. Eu estou muito bem. Não há uma tradutora feminina? Olá, tudo bem? Carolina, dice aquí que tienes 22 años de relacionamiento con tu esposo. Aqui está escrito que você tem 22 anos de relacionamento com seu marido. Sí, 22 años. Sim, 22 anos. 3 hijos. Quantos? 3 hijos. 3 filhos. 3 filhos. 2 hijas con tu esposo y un hijo que vino en el combo que adquiriste. Aham. Tem 2 filhas que vocês tiveram e um menino, um rapaz que veio no combo junto. 2 por 1. 2 por 1. Eso. 7 años viviendo en Brasil 7 anos aqui no Brasil y dentro de muchas cosas, e dentre diversas coisas, hoy formas parte de una comunidad cristiana, e hoje você faz parte de uma comunidade cristã la cual hace parte de tu vida en este país, ¿cierto? e começou a fazer parte da tua vida nesse país. Algunas palabras de saludo para los presentes. Alguma palavra de saudação para os presentes? Sí, que reciban la paz de Dios y el entendimiento para comprender sus propósitos y la manera como Él obra en cada uno de nosotros. Recebam a paz de Deus e que vocês tenham a compreensão para compreender o propósito de Deus na vida de vocês. Como? Está bien. ¿Cómo te sientes hoy en nuestro programa, Carolina? Como é que você se sente hoje aqui no programa? Nerviosa. Nervosa. Nerviosa de temor, no nerviosa de brava. Nervosa por medo, não porque está braba. Quiero que sepas que nos alegramos mucho que estés acompañándonos hoy aquí. ¿Okay? Eu estou muito alegre que você está nos acompanhando hoje aqui nessa manhã. Bueno, vamos al tema. Vamos ao tema. Carolina, ¿cómo dividir la historia de Carolina en los últimos 22 años? Como é que você pode dividir a tua história nos últimos 22 anos? Vivencias y experiencias que puedan resaltar todo este tiempo. Vivências, experiências que você pode ressaltar durante todo esse tempo aqui.
Yo no dividiría, yo más bien identificaría y es todo un proceso. Eu não dividiria, mas identificaria as coisas durante esse processo. Ok. Cuéntanos algunos acontecimientos que marcaron tu vida en los últimos 22 años. Então, nos conte alguns acontecimentos que de alguma maneira marcaram a tua vida durante esses 22 anos. Fueron muchos, mas los que vienen a mi mente es el nacimiento de mis hijas, Foram muitos, mas o que vem em primeiro lugar é o nascimento das minhas filhas. mas en esos 22 años ha sido una combinación de emociones entre alegría, tristezas y el no entender por qué esas tristezas. Durante esses 22 anos tem sido uma combinação de alegrias e tristezas e de muitas vezes não compreender essas coisas. ¿Por qué digo eso? Porque en el nacimiento de mi primera hija yo tuve que estar separada de Jackson. La De pasaba- tu esposo. de mi esposo, él no está, mi esposo no está. Yo vivía, o mis padres vivían en un extremo del país y él vivía en otro extremo del país. Yo fui de visita a mis padres, me enteré que estaba embarazada, fue un embarazo delicado y yo tuve que quedar allí y él tuvo que estar lejos. Bien. A experiência primeira foi que eu estava separada do meu marido, do nascimento da primeira filha. Nós estávamos numa parte do país e ele estava no outro extremo desse país, e de maneira que eu tive que recorrer aos meus pais nesse momento. Sí, y ahí fue esa primera combinación, contenta porque estaba embarazada, más estaba lejos de mi esposo y él no podía estar conmigo. Então essa foi a primeira experiência, a alegria pelo nascimento dela, porém tristeza por não estar junto do meu esposo quando estava grávida. Luego el segundo nacimiento, que fue de Alexandra, mi hija menor, Logo o nascimento da segunda, Alessandra. ahí fue más fuerte porque entre mi alegría de tenerla a ella, mi madre muere. Yo tenía 2 meses de embarazo. A segunda filha foi ainda mais forte, a alegria de tê-la, mas junto com o falecimento da minha mãe. Y en esa primera etapa, cuando tu primera hija, ¿cómo era tu relacionamiento con tu esposo? E nessa primeira etapa, voltando antes, né, do nascimento da primeira filha, como que era o relacionamento com o seu marido? No era muy buena. Não era nada No era bom. muy buena. Não Y era nada bom. la idea de visitar a mis padres era como una especie de huir un poco, de Y- estar lejos de él y de su familia. E a ideia de visitar meus pais era quase como uma fuga, de ficar longe dele. E a gente entende, né? Você me comprende. Totalmente, totalmente. Damares também. Nació tu segunda hija. Quedé embarazada de mi segunda hija y ahí tuve que también, ya yo estaba un poco mejor con Jackson. Y ahí en ese segundo embarazo yo tuve que lidiar, trabajar esa parte de luto. Me pegó mucho, de verdad, estando embarazada. En la mujer embarazada también las hormonas no están muy estables. Y tuve también que enfrentar el fallecimiento de mi mamá, que fue bien fuerte. No nascimento da segunda filha, o relacionamento com o Jackson já estava um pouco melhor, mas lidar com essa questão de luto, estar grávida, foi algo muito forte. Otro acontecimiento también fue que tuve que salir de mi país. Las situaciones fueron fuertes también, pero estando yo aquí en Brasil, mi papá fallece. Él no quiso venir conmigo y falleció allá. Outra experiência forte também foi quando eu teve que sair do meu país e nesse momento eu perdi meu pai. Y fue una situación que dolió mucho porque no podía estar con él. E isso doeu muito porque eu não podia estar com ele. Y en los primeros años, ¿cómo fue el desenvolvimiento de la relación con tu esposo, las niñas, las muertes, aquella historia en Venezuela?
Nos primeiros anos, como foi o teu relacionamento com as suas filhas, com essas mortes que aconteceram na vida? ¿Hubo algún acontecimiento fuerte que transformara sus vidas? E se teve algum acontecimento extraordinário que transformou a vida de vocês? Sí. Ahí cuando conocí a mi esposo, Então, quando eu conheci o esposo, entonces mi esposo, nos decidimos formar una relación. Y como toda mujer cuando decide unirse con un hombre tiene planes, tiene ideas. assim, quando uma mulher tem... Nossa, que voz bonita. Cambia. Assim, então, quando uma mulher se reúne ao marido, ela tem planos. Tiene ideas. Y siempre cuando el inicio de una relación, de un matrimonio, Então, assim, ela tem ideias e no início desse relacionamento, do matrimônio, siempre es para ser feliz. Cuando nos unimos, pensamos que por lo menos los 2 primeros años es luna de miel. assim, quando nos reunimos, a ideia é ser feliz e é como se fosse uma lua de mel. Mas en mi caso no fue así. Mas no meu caso, não foi No assim. fue así. Fue difícil. Fueron 3, creo que 4 años que fue todo lo contrario. Foram 3, 4 anos que aconteceu tudo ao Todo contrário. lo contrario. Mi esposo, él se comportaba diferente, tenía unos amigos que yo no los quería. Su vida era solamente trabajar y rumbear. Foi um tempo muito difícil. Ele tinha alguns amigos que eu não gostava muito e a vida dele era trabalhar e festa. Solo fiesta. Él llegaba Mucha del fiesta. trabajo a la casa y era solamente cambiarse de ropa, esperar a sus amigos y se iba. Ele chegava em casa, trocava a roupa, esperava os amigos e vazava. Cuando llegaba el fin de semana, él salía el viernes y llegaba el domingo. Então na ele, noite. ele saía sexta-feira e chegava domingo meia-noite. Graças. Muy Él no bueno. estaba presente, él no cuidaba de su hija, en ese caso era mi hija mayor, Aleska, no me prestaba atención tampoco, Ele não cuidava das filhas, não dava atenção para a esposa de su hijo mayor tampoco. e do seu filho maior muito menos. Él lo buscaba, me lo dejaba y él se iba. Ele buscava, deixava ali e se mandava. ¿Y por qué continuar con esa relación tan tóxica? E por que você continuou com esse relacionamento? Estaba loca, Não, estaba loca. Cuando yo cuento esto, yo me pregunto, ¿qué fue lo que me ató? ¿Qué fue lo que me hizo confiar o esperar? En un principio estaba enamorada. Então, quando isso assim, eu me pergunto o que foi que me uniu a ele. E no princípio, porque eu estava enamorada, gostava. Sí, ya a los 2 años ya yo no quería estar cerca de él. Más había algo que siempre pensaba en mi hija, pensaba en mi futuro. Y yo decía, bueno, vamos a intentarlo una vez más. Vamos a intentarlo una vez más. Y sus promesas de yo voy a cambiar y ese cambio nunca ha llegado. Já com 2 anos pensei em deixar, mas pensando nas filhas, tendo aquela expectativa de que ele vai mudar. Ele falava que vai mudar, mas nunca mudava. ¿Tenías experiencias de que él cambiara por sí mismo? Você teve a experiência de que ele mudaria por si próprio? En un inicio sí, ya después estaba convencida que no iba a cambiar. No princípio sim, mas depois eu vi que ele não ia mudar. ¿Y qué aconteció? ¿Qué ocurrió? O que aconteceu então? Ahí aconteció que después de 3, 4 años en ese estilo de vida, que no fue nada fácil, yo no contaba nada para mi mamá tampoco. Aconteceu que depois de 3, 4 anos desse ritmo de vida, meus pais, minha mãe não sabia de nada. No contaba para no preocuparla porque yo vivía lejos de ella. Eu não contava porque, afinal, eu estava longe deles. Mas un sábado de la mañana, recuerdo el día claro,
Mas um sábado pela manhã, eu me lembro de uma maneira muito clara. Él me propone, pasa el día con una amiga, te llevas a la niña y cuando yo salga de trabajar, yo te busco. Ele propôs, passa esse dia com a sua amiga e depois que eu termino meu trabalho, eu pego você. Mas ya yo sabía lo que él iba a hacer. Mas todos sabemos o que ele ia fazer. Todos. Él decía que iba a trabajar y no fue así. Ele dizia que ia trabalhar, mas não foi assim. En esa época él estaba desempleado Na verdade, ele estava desempregado y él trabajaba en un taller reparando motos con esos amigos que yo no soportaba. e ele trabalhava numa oficina de conserto de motos com esses amigos que eu não suportava. Y pasó el día y ya a 3, 4 horas de la tarde Passou o dia e era mais ou menos 3, 4 horas da tarde. recibí una llamada. Eu recebi uma chamada. Y esa llamada me decía que mi esposo había sufrido un accidente. E nessa chamada, a pessoa disse: olha, teu marido sofreu um acidente. Mas yo no me sentí triste ni preocupada. Mas eu não fiquei nem triste nem preocupada. Yo dije, lo sabía. Como? Yo pensé, lo sabía. Eu pensei, eu sabia. Ahí yo fui para la casa de mi suegra. Eu fui para a casa da minha sogra. Ellos estaban todos desesperados, preocupados. Eles estavam ali preocupados, desesperados. Y mi actitud era tranquila. Mas o meu espírito estava tranquilo. Sí. Allí resulta que en ese accidente él se había ido a otra ciudad de paseo. Nesse acidente, ele estava indo numa outra cidade de passeio. Y cuando estaba regresando, E assim, quando eu estava voltando, el jeep, era un jeep, él se vuelca. ele teve um jipe e ele capotou. En ese accidente murió un amigo de él, E nesse acidente morreu um amigo dele, otro amigo quedó herido, ficou ferido. y él no le pasó nada. E com o Jackson e com o marido dela não aconteceu nada. No acontece nada. Después de ese accidente, él cae preso, lo llevan preso por ley. Depois desse acidente, ele foi levado preso por causa da lei, Porque hubo una muerte ahí. porque aconteceu uma morte ali. Y bueno, él pasó varios días allí, yo tuve que ir, yo iba con mi hija y le llevaba comida y ropa. E ele passou vários dias ali, e eu tinha que levar comida, tinha que levar roupa. Mas en ese momento yo dije, hasta aquí, E naquele momento eu disse, até aqui. no sigo más en esta relación. Eu não vou seguir mais nesse relacionamento. ¿Y qué aconteció entonces? ¿Por qué continuar? E então, por que você continuou? Loca que estaba, loca. Porque eu era louca. No entiendo. Eu não Yo no entendía nada. Eu não entendia nada. Mas ahora sí entiendo qué pasó. Mas hoje eu entendo o que passou. Dios estaba trabajando. Deus estava trabalhando. Él sale de la cárcel y él viene con su cara de cambio. Ele sai da prisão e vem com seu rosto mudado. Y él me dice, yo voy a cambiar. E ele disse, eu vou mudar. Mas en mi mente yo estaba era planificando cómo dejarlo. Mas na minha mente eu estava planejando como é que eu vou deixar ele. Sí, era una decisión difícil, tenía que tomar. Era una otra vida que tenía que asumir con una niña, llegar a casa de mis padres. Era uma decisão difícil do que ia tomar. Como ir para casa das filhas, como chegar na casa do meu pai e falar tudo isso para eles. Y en ese tiempo que yo estaba planificando, él estaba dando cambios. E nesse tempo que eu estava planejando, ele estava tendo mudanças. Solo que yo no lo creía. Mas eu não acreditava. Y él estaba más presente, él pedía cuidar de Aleska, cosa que no hacía. Ele estava mais presente, estava cuidando da Aleska, coisa que ele nunca fez. Cuidaba de su hijo mayor también. E estava cuidando do seu filho mais velho. Me ayudaba a hacer las cosas, tampoco él lo hacía. E por incrível, ele me ajudava nas minhas coisas. Y él decía, vamos a salir. E ele falava, vamos continuar.
Y él me decía, vente, vamos a visitar a mi amigo que no lo soportaba. Él tenía todavía ese círculo de amistad. E uma vez ele disse, ó, vamos visitar o meu amigo, aquele que você não suporta. Y en ese momento, cuando él me decía eso, entraba en mí como una ira. E quando ele falou isso, produziu em mim uma ira. Yo quería ir a pelear, yo quería golpearlo. Eu queria brigar, eu queria bater nele. Mas experimenté una situación que a veces, bueno, las personas dirán, ella estaba loca. Mas yo tenía un pensamiento más fuerte que mi emoción. Y ese pensamiento era tan fuerte que él conseguía calmarme. Y no era mío. Ese pensamiento me decía, no pelees, quédate callada y síguelo. Ese era mi pensamiento. Eu tenho uma maneira de ser e que eu coloco a minha razão acima dos meus sentimentos, e algo me dizia assim, ó, fique calada, siga, vá com ele, siga-o. Y así fue. Cada vez que él proponía salir, experimentaba esa Carolina que quería pelear. Cada vez que eu queria sair, então eu experimentava essa Carolina que queria brigar. Mas era otro pensamiento que se apoderaba de mi mente y decía, queda callada, no pelees y acompáñalo. No entanto, naquele momento, outro pensamento tomava conta de mim e que me dizia, não brigue, fique quieta, acompanhe. Cuando yo salía con él, que íbamos en dirección a ese lugar, a mitad del camino él decidía cambiar el rumbo e íbamos a otro lugar. Íbamos a casa de un familiar o simplemente regresamos a nuestra casa. E ele, quando estava indo na metade do caminho, mudava a ideia e voltava para casa ou ia para um outro lugar. Y así fue. Repetidas ocasiones, él iba para un lugar, yo hacía caso a ese pensamiento y él mismo cambiaba la ruta. Él no llegaba al destino que quería. E assim foi muitas vezes. No meio do caminho, mudava a rota, a ideia, e era o que acontecia muitas vezes. ¿Y la vida de iglesia? ¿Cuándo comienza la vida de iglesia en ti, en ustedes? Quando começou a vida da igreja? Bueno, a raíz de esa misma situación comenzamos a buscar un lugar donde podíamos recibir ayuda. Estábamos conscientes de que necesitábamos cambiar. E assim percebemos que precisávamos de ajuda, então buscamos um lugar onde essa ajuda nos seria dada. Y como todos sabemos, buscamos una iglesia. E como todos vocês sabem, né, buscamos uma igreja. Visitamos iglesias diferentes. Fomos a diferentes igrejas. Y finalmente quedamos en una iglesia donde asistía la mamá y mis cuñadas de mi esposo. E assim chegamos à igreja onde participava a mãe do seu marido? Sí, mi suegra. A mãe do marido de Carol. ¿Y él quedaba contigo en la iglesia? Él nunca fue. Al principio no iba. No princípio ele não ia. Ya después, a raíz de esa situación, él comenzó a asistir conmigo. E depois de um tempo, então, aí ele começou a participar das reuniões com Carol. Y después que comenzó esa vida de iglesia, ¿cómo fueron aconteciendo esos cambios en su vida? E uma vez começando essa vida de igreja, como foram as mudanças na vida de vocês? En una vida de iglesia. De iglesia. Na vida da igreja La lá. vida de iglesia. Fuimos bien recibidos por esa iglesia. Un pastor bien querido él nos recibe y él no preguntó nada. Nós fomos muito bem recebidos e também pelo pastor fomos bem recebidos, mas ele não perguntou nada. Él simplemente nos daba palabra. Ele simplesmente nos dirigia uma palavra. Y así los hermanos también nos recibían. E assim também os irmãos nos receberam. Yo solamente iba los domingos y los martes, que eran reunión de oración. Eu ia aos domingos e às terças, que era uma reunião de oração. Jackson solamente iba los domingos. Meu marido somente ia nos domingos. Los domingos. Mas ahí, cuando comenzamos a conocer, yo sabía que existía un Dios, mas no sabía cómo era una vida de iglesia, ni cómo el Señor podía obrar
en la vida de las personas. Então, quando começamos ali a participar, a conhecer, mas não sabia como é que Deus agia na vida da gente. Y ahí fuimos experimentando entre los hermanos el amor y también el servicio. Então, fomos experimentando coisas entre os irmãos, através de serviços. Y allí el pastor nos hizo entender de que podíamos entrar un poco más en esa comunidad. Pero si queríamos cambios, teníamos que tomar decisiones diferentes a las que veníamos tomando. Então, o pastor falou que nós poderíamos avançar ainda mais, mas que era necessário ter mais mudanças. Y ahí era ponernos, en cuanto a nuestra relación, formalizarla. E era necessário, uma delas, formalizar a nossa relação. Ahí nuestra mente mudó también. No teníamos intención de casarnos, mas a raíz de eso decidimos casarnos pensando en nuestros hijos. E uma delas era que teríamos que casar e também por causa da posição dos filhos. Ahí nos casamos y la vida de iglesia fue más fuerte. Allí conseguimos apoyar en los ministerios, en los diferentes ministerios. Ahí mi esposo entró directo en el ministerio de adoración, que es Louvor. Aquí. Yo entré en el ministerio de actividades especiales. Actividades especiales. Sim. E assim foi, então começamos a assumir mais ministérios. Um deles foi o de louvor e o outro de ministérios especiais. Que era especial? Era trabajar con niños y jóvenes en teatros. Era trabalhar com crianças e jovens no teatro. Foi uma temporada muito linda, um tempo muito bonito. Foi uma temporada muito bonita, um tempo muito lindo. Daí eu passei ao Ministério de Educação Bíblica. E depois passei para o Ministério de Educação Bíblica. E o louvor também. E louvor também. A través de esas informaciones que Carolina ha compartido, podemos ver que siempre estuvo en el mar. Sim, através dessas informações que Carolina está nos passando, a gente percebe que ela sempre esteve no mar. Así como cada uno de nosotros es una ola que nace y muere dentro del mar. Assim como cada de nós somos como essa onda que nasce no meio do mar e morre no meio do mar. Sin importar las tempestades. Independente das tempestades. Como la que vivió John Newton. Como aquele que John Newton viveu. O como cada uno de nosotros que estamos aquí presentes vivimos hoy. Ou como cada de nós já vivemos. Podemos ver que ese proceso de restauración podemos observar que esse processo de restauração nunca termina. Nunca termina. Sino hasta la venida, senão até a vinda de nuestro Señor Jesucristo. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoy nosotros somos los protagonistas. Hoje nós somos os protagonistas de los hechos del Espíritu Santo en esta generación. Amén. Os atos do Espírito Santo nessa geração. Sabemos que todos y cada uno de nosotros hoy presente tenemos diferentes situaciones. Sabemos que cada de nós aqui presente temos diferentes situações. Hoy en el lapso de 20 minutos Carolina contó parte de su historia. Hoje a Carolina contou uma parte da história dela. Y sabemos que hay mucho más que no va a dar tiempo hoy de contar. E sabemos que tem muito mais coisa, mas não temos tempo suficiente. Mas vemos que en todo tiempo Dios estuvo presente. Mas percebemos que Deus estava presente ali o tempo todo. Así al igual que Zaqueo, la mujer samaritana o el hijo pródigo. Assim seja com Zaqueu, a mulher samaritana, ou o filho mais novo na parábola. Hoy puede ser Rosy, puede ser Adán, puede ser Ulloso, Mateus. Solo mudan los nombres. Hoje pode ser a Rose, o Adão, o Mateus. Só mudam os nomes. Mas la restauración siempre está presente. No entanto, a restauração sempre estará presente. Así como un matrimonio caído, destruido, Dios obró. A pesar de que pasaron muchos años, Él siempre estuvo allí, obrando, colocando pequeños tijolos, pequenos bloques. Assim como um matrimônio destruído, Deus sempre esteve ali presente e colocando pequenos tijolos na reconstrução. Hoy vemos que pudo construir una casa.
Hoje podemos ver que foi possível construir uma casa, un hogar lar, donde el Señor es quien gobierna. lar onde Deus é quem governa. Yo gustaría estar orando por ustedes y por todos nosotros. Eu gostaria de orar por vocês, por todos vocês. Puede tomar la mano de la persona que está a su lado. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos a imaginar que aquella mano que nos está tomando, agarrando, Vamos imaginar que a mão que está nos segurando es nuestro Señor Jesucristo que nos va llevando. é como se fosse o Senhor Jesus Cristo que vai nos levar. En ese proceso difícil, más restaurador al mismo tiempo, É nesse processo difícil, mas de restauração ao mesmo tempo. que el Señor Dios nunca nos abandone y que siempre es allí como aquel mar y nosotros aquellas olas. Que o Senhor Jesus Cristo está como essa mão na qual estamos juntos, apegados. Y que tenemos la absoluta confianza porque escrito está su promesa que Él volverá y restaurará todas las cosas. E temos essa confiança porque está escrito que Ele voltará Y restaurará todas las cosas. e vai restaurar todas as coisas. Y su obra será perfeccionada. E a sua obra então será perfeita. Oremos. Vamos orar. Señor y Dios, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo maravilloso que nos has permitido vivir, Dios. Te damos graças, Senhor, por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Porque sabemos que tú obras en las vidas de cada uno de nosotros, Dios. E sabemos que o Senhor está operando na vida de cada de nós. Y que esa situación que cada uno de mis hermanos está viviendo hoy, E na situação que cada de nós está vivendo hoje, sea una situación económica, familiar o de salud, seja uma situação econômica, familiar, de saúde, nada, Dios, absolutamente nada puede escapar de ti. nada, absolutamente nada pode nos tirar de Ti. Te damos toda gloria y honra en esta mañana, Te damos toda honra e glória nessa manhã. porque como tu iglesia hoy hacemos parte de ese cuerpo maravilloso, E como Tua igreja fazemos parte desse corpo maravilhoso, que hoy es restaurado a pesar del sufrimiento que o Senhor tem restaurado, apesar do sofrimento y de cualquier lucha que se pueda levantar, e Dios. de toda e qualquer luta que possa se levantar. Bendice la vida de mis hermanos y de nuestros pastores que nos guían Abençoa a vida dos pastores y de mis hermanos que están presentes. e dos irmãos que estão presentes. Guarda nuestras vidas en el nombre de Jesús. Guarda-nos em nome do Senhor Jesus. Amén. Amém. Excelente semana que está dando inicio. Excelente semana que estamos iniciando. Que tengan un excelente domingo, Que vocês tenham um excelente domingo, una excelente tarde uma excelente tarde. y les amamos en el nombre del Señor. Como? Y les amamos en el nombre del Señor. E nós os amamos em nome de Jesus. Amén. Amém. E